Oi, meu nome é Lu Jung e esse vídeo não é por acaso. Se você chegou nesse vídeo é porque você precisa ouvir isso. Bom, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que gosta de espiritualidade, filosofia, psicologia, comportamento humano e a mente humana e tudo isso. E eu só comecei a gravar vídeo aqui porque pra eu aprender comigo e também para eu poder inspirar outras pessoas. E eu quero falar hoje de uma coisa que é o mais real possível que eu quero transmitir nesse vídeo. E por que eu gosto desses assuntos, né? Eu acho que tá tão alto, eu sei que muita gente vai se identificar com isso. E é justamente para você não desistir da forma que você esteja agora na sua vida atual, porque eu sei como é passar por muitas coisas nessa vida. Pode não ser a mesma realidade, a mesma experiência, mas eu sei o quanto é difícil você se julgar, você se culpar, você procrastinar, você não ter disciplina e tudo mais. Eu sei como é difícil. E depois chegar no dia seguinte você se sabotar, eu sei. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra dizer pra você, estar aonde você tem que estar. Que você não tá atrasado, que você não tá perdendo nada. Você só tá no tempo certo, no seu tempo, no seu próprio tempo. Cada um tem o seu tempo. E às vezes a gente quer tudo muito rápido, só que a vida da gente não é assim, porque a gente nunca vai aprender de fato as coisas na nossa vida se a gente não viver. E se a gente fica adiando certas coisas, falando, apressando as coisas, a gente realmente não para pra viver. E fica lá, só ruminando os pensamentos, só pensando, pensando e não se movendo. Se você não movimenta, você não tem ação. Então você diz mais para sua mente do que para você mesmo. Então você perde para sua mente e literalmente perde para você também. Então você deixa a sua mente falar as coisas e você automaticamente também vai se sentir ruim por causa disso. Porque na verdade, quando a gente se trata com amor e carinho e vê que a gente é imperfeito, que a gente é humano, que a gente erra, que tá tudo bem, que ninguém nasce aprendendo. E para falar, que pra gente aprender a falar, a gente errou muitas vezes. E às vezes você não lembra disso. Mas quando você era criança, você errava muito pra você falar. Muitas vezes a gente esquece isso, né? Mas é verdade. Então, você não tem que ter medo de errar em uma coisa. Pelo contrário, você tem que movimentar. E quando você começar a movimentar, você vai ver que você não vai mais sentir um cansaço mental. Pelo contrário, você vai sentir uma felicidade mesmo estando cansado. Não sei explicar isso, mas você pode não ter tido um dia bom, mas só de você ter conversado com você, ter tirado um tempo pra você, o seu dia vai ter valido a pena. Hoje em dia a gente perde muito tempo no celular e não dá muita atenção pra gente. Só que isso é totalmente errado, porque quando você não dá atenção pra você, você não dá atenção até pro seu corpo, porque muitas das vezes você não tá tendo postura com você. Quando você não tem postura, você também diz pra vida aonde você quer estar. Ter postura, eu tô falando até corporal mesmo. Eu tô falando de corporal porque o corporal vai refletir também no seu mental. Então,
Se você não procura ter uma postura, você consegue entender que você não tá movimentando. Hoje em dia eu percebo isso. E quando eu não me movimentava, não tomava ação na minha vida, eu só dizia que ia fazer e não cumpria com as minhas palavras, eu estava mais me sabotando do que realmente vivendo o que eu queria viver. Porque a gente tem metas, a gente tem sonhos, mas a gente só fica pensando em metas e sonhos, anotando e tudo isso e tudo mais, sem ter a ação prévia disso, a gente nunca sai do lugar. E aí por isso que a gente fica pensando, nossa, se sabotando. Porque é isso que você vê. De tanto que você quer uma coisa, que você não movimenta de verdade. Você não tem confiança no que você está fazendo. Mas para você começar, nem sempre você não vai sempre acertar. Pelo contrário, você vai errar e muito. Eu não nasci perfeita, eu não nasci sabendo falar perfeito. Eu erro sim em várias partes, até em pronunciar alguma coisa, uma palavra que eu queria falar, de algum pronome diferente. Então, isso aqui eu não consigo lembrar na hora. E faz parte porque você não tá acostumada a isso, você não tá acostumada a fazer isso. Porque você próprio não movimenta. Você próprio mostra pra você que esse é o pensamento que comanda mais. Você não tá totalmente no seu controle. E quando você decide estar no seu controle, você diz pra você o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Se hoje eu vou comer algo que vai me fazer bem pro meu corpo, eu vou decidir pra mim, eu vou colocar uma ordem, vou falar que eu vou fazer isso. É igual você cumprir uma ordem que o seu chefe manda pra você fazer no seu trabalho. É a mesma coisa. Por mais cansativo que seja, você cumpre no trabalho, porque você também não cumpre em casa. Porque você não cumpre com as coisas que você vai fazer. Tipo, fazer uma caminhada, porque você não vai lá e faz. Por que que você não faz? Porque você próprio está se manipulando, dizendo pro seu pensamento que ele é mais forte que você. Seu pensamento ele não é mais forte que você. Porque na verdade você tem o controle de decidir as coisas. Não é ele que decide por você primeiro. Na verdade é você que vai decidir. Se pra ele as pessoas vão te julgar de alguma forma, se pra ele pensa que as pessoas estão te julgando, você dá poder pra ele, pra esse pensamento. Mas se você decide por uma ordem de que tá tudo bem se me julgarem, não tem nada a ver comigo, mas sim que eu estou na minha verdade, que eu vou viver desse jeito, porque eu me sinto melhor, eu me sinto bem fazendo o que eu gosto, eu me sinto bem gravando vídeo, eu me sinto bem caminhando, cuidando do meu corpo, cuidando da minha aparência. Gente, não importa o que você vai fazer. Não importa, porque se você se importa, você não faz. Você dá mais poder pro outro do que pra você, então você acaba vivendo pro outro do que pra você mesmo. Você perde totalmente a sua postura. É o que eu falei. Você diz pro mundo é isso que você quer receber. Essas coisas é difícil de entender, às vezes. Só que não é tão difícil também. É questão de prática. É questão de você chegar e dar um tempo. Ao invés de dar muita atenção pro seu pensamento, você acaba, cara, tudo bem. Dá um tempo. Eu tô dando o meu melhor no que eu posso, porque eu ainda estou aprendendo e tá tudo bem. Assim, eu posso não tá onde eu quero estar, mas eu com certeza tô muito melhor do que ontem, por ter decidido não me culpar, de não me julgar, de não me importar. A vida não é sobre isso, ela é muito mais do que isso. Porque o seu potencial ele é muito forte. Uma pessoa que ela é bem sucedida,
que ela é uma pessoa rica e tudo mais, ela não tem essa mentalidade, porque ela sabe que ela não dá poder, ela não alimenta a mente dela, mas ela alimenta com a verdade dela, que é colocando ordem em você mesmo. Pode parecer estranho falar isso, né? Por ordem em você mesmo, mas coloca ordem em você mesmo. Se alguém tem o poder de dar ordem também pra você, porque você não dá ordem pra você fazer uma coisa boa, positiva, que vai te trazer resultados lá pra frente. Por mais que você não veja, por mais que você esteja você pense que não vai conseguir, né? Na verdade, você está prolongando isso, porque você vai conseguir de uma forma ou de outra, porque nada é impossível. Mas quanto mais você prolonga isso, mais demora. Aí que você mais se sabota. Então, só faz uma coisa, assim, que é diferente, uma caminhada, colocar uma roupa diferente, aprender um idioma, fazer alguma coisa que vai te fazer sair do conforto, ler alguma coisa que vai usar o seu cérebro, que vai usar o seu corpo, porque quando a gente se movimenta, quando a gente faz uma caminhada, a gente usa, sinceramente é muito bom quando você faz caminhada, porque você não usa só o seu cérebro, você usa o seu corpo. Quando você usa o seu corpo, você dá mais atenção pro seu corpo e você dá mais atenção para as coisas boas, porque você não vai dar atenção para os problemas que você tem, mas sim para as coisas boas, daquele momento, daquela paisagem. Enfim, de você sentir a sua própria respiração e é isso que importa, é isso que a gente precisa hoje em dia na nossa vida. Não é só a gente ficar mal posturado, comendo automático, sem sentir o sabor da comida. Sem sentir o sabor, pra quê? Não tem graça. E a vida ela é muito mais do que isso. A vida pode ser muito desafiadora, mas a vida só vai ser boa se ela tiver desafio. Se não tiver desafio, ela não vai ser boa. Porque a gente precisa do bem e a gente precisa do mal também. Do mal não, né? A gente precisa das coisas boas e das coisas ruins. Muitas vezes as coisas ruins é você sair da zona de conforto. E a coisa boa é o que você vai colhendo com o tempo. É igual você fazer uma dieta. Muitas vezes você vai demorar pra ver resultados, mas tipo, se você mantém uma disciplina e faz todos os dias, você vai ver isso escancarado depois. E aí que você fala que não quer mais parar mesmo, porque aquilo te deu uma confiança, aquilo te deu é, uma parte sua, sabe? Um hábito seu. Então, é isso que vai fazer sentido pra você nesse momento. Então, assim, desacelerar, a gente precisa desacelerar e não focar nas coisas, não focar muito nos pensamentos, porque eles vêm e vão, mas saber identificar e também não se culpar por sentir as coisas, porque a gente é humano. Então, se a gente sente demais, se a gente é muito intenso, se a gente é muito emocional, se a gente é muito sensível, se a gente é muito raivoso, se a gente é muito. Enfim, não importa tudo isso. Se a gente é desse jeito, de certa forma, isso é uma parte sua e você não tem que se culpar por ser desse jeito. Você só precisa sentir aquilo e tá tudo bem. E aquilo e falar pra você que aquilo vai passar e sem se julgar. Porque a maioria das vezes a gente. Na maioria das vezes o que acontece é que você se culpa por ser você. Só que não vale a pena, a vida é muito mais do que isso. Realmente, hoje em dia eu entendo que a vida é mais do que isso, porque eu sinto que quanto mais eu movimento, faço alguma atividade diferente, saio do meu conforto, mas eu vejo que eu tenho que fazer mais isso para inspirar outras pessoas que também precisam, que estão passando pela mesma coisa que eu, que também merecem o melhor, sabe? Sim, sem, entende? Ter uma vida melhor mesmo, se desenvolver como pessoa,
ser uma pessoa melhor pra você, para as pessoas que estão ao seu redor, tipo assim, inspirar mesmo, ser um motivo de inspiração e não, sabe? E dizer pra ela que se você conseguiu, se você consegue, você ser o exemplo mesmo. E você falar pra você, olhar pra você que você não vai mais aceitar isso, e que você quer isso pra sua vida agora. Então é por isso que você tem que fazer as coisas, porque você tem que olhar pra si mesmo e ver o que você merece. Se você vê que você merece isso, então você vai fazer mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo sem saber, mesmo, sabe? Às vezes você não vai ter criatividade, não vai ter nada, e no outro dia você vai falar um monte de coisa. E quer saber? É por isso que a vida vale a pena, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E tá tudo bem. E a gente não precisa apressar as coisas. Elas só vêm com o tempo. Então, a natureza funciona assim. A natureza, ela não precisa ser apressada, ela realmente, ela vai no tempo dela, na calmaria dela. Então, a gente tem que ser um exemplo disso também. Minha experiência de vida é essa, que não importa o que você pensa, isso não vai te levar a lugar nenhum. Se não está te trazendo resultados, se não está te trazendo positividade na sua vida, você precisa movimentar mais, você precisa sair do seu conforto, por mais desafiador que seja, porque é o desafio que faz a vida ter significado e propósito. É ela que vai te trazer a felicidade. A felicidade, ela não é você estar feliz o tempo inteiro. Pelo contrário, é você ter orgulho de que mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo pensando um monte de coisa ruim sobre você, você decide. Você decide, em primeiro lugar, ser você mesmo. E abraçar isso e simplesmente dizer que você merece mais. E é por isso que você vai fazer as coisas. E não vai se culpar por sentir por nada, gente. Tipo assim, se você não começa uma coisa, isso acaba sendo triste, porque o mundo precisa mais disso. Então, se você não faz uma coisa pela qual você gosta, o mundo não vai ficar feliz. E você quer atrair felicidade. Então, faz uma coisa difícil para você ajudar o próximo, para você inspirar. O próximo vai pegar você de exemplo, assim como educar um filho, ele vai usar você de exemplo sempre. Você às vezes não precisa falar nada pro seu filho. Se ele vê o tratamento que o pai dá, que o pai é com a esposa, ele com certeza vai ser aquele tipo de cara também. Às vezes você não precisa falar, você só precisa ser você, que você vai mostrar para as pessoas quem você é também. Se você é uma pessoa que come bem, então você vai dizer para as pessoas que você é uma pessoa que come bem. Então, às vezes não vai precisar se impor muito. Você só precisa ser você. Que você vai atrair as coisas certas para sua vida. Se você acredita em lei da atração, você sabe disso. Que as coisas elas são invisíveis, mas você atrai conforme você muda quem você é. E começa primeiro em lugar, você parando de se culpar, de ser você, entendeu? Se ama, se beije. Se não tem ninguém pra fazer isso por você, faça você. Se não tem ninguém pra te acompanhar, pra fazer uma caminhada, faça você sozinho. Porque é de verdade a sua companhia que importa. Tem várias companhias aqui na sua vida, no seu redor. Às vezes você não vai ter
E esse vídeo, na verdade, era sobre você também sentir você mesmo. Você se sentir bem sozinho, porque não tem coisa melhor do que você se sentir sozinho. Assim, pelo lado bom, né? É que assim, eu não sei, eu tô me sentindo muito cansada, só que muito feliz. Porque eu tô cumprindo com as coisas que eu devo. Mesmo às vezes não sabendo, só fazendo mesmo. Porque eu sei que lá na frente isso vai valer a pena de alguma forma, então. É por isso que eu tô fazendo. Posso não ter o melhor qualidade de vídeo, posso não ter o melhor cenário. Só que isso vai melhorar. Com certeza vai, você vai atrair isso pra sua vida conforme você vai se movimentando. É assim que funciona a lei da atração. Você não pode ficar parado só pensando que você quer ter isso. Você tem que movimentar, você... Não importa o que você vai fazer no seu dia, mas que seja uma coisinha, faça. Sei lá, se é uma oração, faz uma oração. Se é fazer uma caminhada, faz uma caminhada. Se é comer uma fruta, come uma fruta. Se é comer um ovinho, come um ovinho. Se, entendeu? Se é fazer um vídeo, faz um vídeo. Se é treinar a sua pronúncia, treina a sua pronúncia. Se é ler um livro, leia um livro. Você não precisa o tempo inteiro ficar decidindo as coisas. Você só vai lá e faz alguma coisa. Põe a ordem na sua vida. Assim, por mais que você não queira lavar a louça, vai lavar a louça. Porque você vai estar vencendo você mesmo. Muitas das vezes a gente quer alcançar as coisas. E às vezes a gente aprende da pior forma possível. E garanto pra você que se você coloca sua raiva nisso, você consegue. Se você sente raiva por ainda não ter alcançado, vai por mim. Joga essa raiva pra uma coisa boa. Não sei se entendeu, mas... Sei lá, em vez de sentir raiva, faz. É que nem você treinar. Às vezes você tá com tanta raiva, assim, aí depois quando você treina, você se sente melhor, né? Então, quando você tiver raiva, faz uma coisa assim que... entendeu? Que vai te tirar a sua raiva naquele momento. Sem descontar em ninguém. Só faz, tipo assim... por raiva mesmo. Por raiva do que você... Enfim, de tudo que você já fez por você. Tipo assim, coisa ruim que você fez por você mesmo. Que você falou, não, cara, nunca mais eu quero fazer isso comigo. Minha vida é outra agora. Sei lá, gente, fala alguma coisa boa pra você. Fala assim, eu não sou a mesma de ontem. Hoje eu tenho uma nova oportunidade de ser outra pessoa. E só eu sei o que é isso. Então, joia. Eu quero postar a minha vida, a minha rotina. Posta. Posta essa rotina, ninguém tá nem aí. Você vai dormir e a outra pessoa vai dormir e vai pensar na vida dela, nos problemas dela e não em você. Então, faz. E é isso, gente. Gente, se você for embora, nada vai importar. É por isso que você tem que se sentir bem com o que você tem agora, com o que você está fazendo. E é isso, porque você não sabe o dia de amanhã. Então você foca no presente e é isso. E vai com tudo. Mesmo cansado, você vai. Confio em você. Porque se eu, que sou eu me conhecendo, estou me movimentando, você também pode. Você também pode fazer isso. Eu sei que você pode. Porque se eu conseguir, você também consegue. É isso que eu tenho que falar pra você. Por mais que o mundo, alguém venha dizer ao contrário disso, pode dizer. Mas você sabe quem você é. Você sabe das suas lutas, você sabe de tudo que você enfrenta. Então, você vai sim ter confiança em você. Porque o seu potencial, ele é muito mais maior do que você imagina. Porque uma pessoa que ela é rica, ela nem chegou no seu maior potencial. Então você, que ainda não é rico, pode alcançar um potencial. Talvez não
aquele, mas você vai alcançar. Entendeu? Tem que seja uma pessoa mediana, sei lá o quê. Você vai alcançar. Você só precisa movimentar. E é isso. Faz acontecer. Faz um livro. Faz qualquer coisa que vai te ajudar. E vai ajudar outras pessoas também. Tá bom? É isso. Um beijo. Obrigada se você for aqui. Com Deus.